Já voltamos com mais um bloco, agora o bloco de entrevista e voltando ao assunto também de violência contra a mulher. Infelizmente a gente sabe que a violência contra a mulher é uma realidade em Alagoas, no Brasil e aqui no estado, dados divulgados pelo governo mostra que a maioria das meninas e mulheres vítimas de violência sofrem as agressões dentro da própria casa. A gente vai falar em detalhes sobre isso, porque entre os tipos de violência que mais atingem as mulheres está a violência sexual, onde as crianças e adolescentes do sexo feminino, as meninas e mulheres, são as vítimas em sua maioria. Já a violência física é o que afeta mais mulheres adultas e idosas. Estamos recebendo hoje aqui no estúdio a Vanessa Cavalcante, ela que é advogada do Centro de Defesa dos Direitos da Mulher. É importante que a gente tenha conhecimento, Vanessa, de quais políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher nós temos hoje no Brasil, e eu já deixo essa como a principal pergunta, a primeira pergunta desse nosso começo de bate-papo. Muito bom dia, seja bem-vinda. Muito bom dia. Hoje existem diversas políticas públicas realmente para ajudar a mulher nesse enfrentamento à violência, em romper esse ciclo de violência, né? Porém, assim, é preciso que além das políticas públicas exista uma interiorização dessas políticas, porque hoje elas se encontram muito concentradas na capital, né? Através de diversos órgãos que fazem essa interligação da rede de proteção à mulher, mas que muitas vezes ainda é muito ausente no interior do nosso estado, principalmente, né? O CDDM ele já está aí há 8 anos fazendo esse trabalho de trazer a mulher para o acesso à justiça, a qual ela tem direito. Porém, quando nós começamos a fazer esse trabalho, não existia essa rede tão consolidada como existe hoje. Então, não existia o abrigamento, não existia a Casa da Mulher Alagoana, né? Então, nós viemos porque nós entendimos que havia uma necessidade genuína de fazer com que a mulher tivesse essa ponte de acesso. Não existia juizado da violência doméstica e hoje nós temos todos esses mecanismos, mas nós percebemos cada vez mais a necessidade de fazer com que esses mecanismos eles funcionem também no interior, porque não basta a gente só falar da funcionalidade na nossa capital, quando, por exemplo, como um caso registrado nesse domingo, deixa claro que há uma falha muito grande, tanto em dar esse suporte para a mulher, como também essa resposta aos registros que são feitos de violência. Entendo. Há um detalhe importante que é essa discussão envolvendo como poderia se enfrentar, né, como ação. Você acha que seria eficaz também a política pública de alguma forma, trabalhar nos municípios, né, com as prefeituras para que palestras esclarecedoras também pudessem meio que alcançar e pulverizar essa informação? Sei que nas escolas existe um trabalho com crianças, mas seria importante a gente ampliar essa discussão também com os servidores, de um modo geral, as empresas privadas, quer dizer, porque quase sempre tem uma ligação ali com o alcoolismo, né? Claro que não tem justificativa violência em momento algum, mas em algum momento esse agressor também é aquele homem que bebe, né? E que já é violento com os filhos também. Quer dizer, tem como fazer um trabalho ampliado nesse sentido? O CDDM apoia esse tipo de estratégia? Sim, com toda certeza. Inclusive, um dos braços do enfrentamento à violência não é só a coibição, mas é justamente essa conscientização que ela é feita justamente através dessas palestras, capacitações, tanto a palestra para trazer para a população uma informação sobre os seus direitos, sobre entender o que é permitido e o que não é, o que é relacionamento abusivo, etc., como também capacitar servidores, capacitar profissionais que lidam diretamente com essas mulheres, para que eles saibam lidar com a situação da violência quando eles vierem a presenciar, para inclusive evitar a revitimização dessa mulher, né? Porque muitas vezes, principalmente, por exemplo, aqui no nosso estado, que é um estado que tem uma força muito grande do turismo, então é muito importante trazer essa capacitação para os profissionais da rede hoteleira, para que eles saibam lidar quando eles vierem presenciar uma situação de violência dentro do estabelecimento ali de hospedagem. É importante também, já, inclusive a própria Lei Maria da Penha, ela já traz essa questão da importância de se discutir nas escolas o combate à violência contra a mulher, falar sobre essa temática justamente para preparar os nossas crianças e adolescentes para evitar essa propagação futura, como também para que os profissionais consigam identificar casos, porque, como você falou, muitas vezes não se restringe só à mulher. Esse cenário de violência ele vai ser expandido aos filhos, né? Então, os profissionais capacitados na rede escolar é fundamental para que consiga perceber sinais de violência e, assim, conseguir fornecer realmente um suporte, fazer o direcionamento específico para o setor capaz de combater essa violência dentro das casas. É importante mostrar que é mais seguro para a mulher estar num ambiente fora da zona de violência do que dentro da zona de violência. E por que eu falo isso? A gente observa que há realmente um avanço muito grande no que diz respeito às mulheres se encorajarem, terem ali mais
coragem de denunciar e de ir, né, e buscar ajuda do que a gente via anos atrás. Mas ainda há aquelas mulheres que não têm coragem de sair de casa, que não têm coragem de deixar ali aquele ambiente por medo. Esse ainda é um dos principais desafios, convencer essas mulheres a denunciarem, a saírem de casa? Sim, com toda certeza, né? Principalmente porque hoje nós encontramos uma geração mais nova que ela já está crescendo ouvindo falar sobre os sinais de violência, sobre os sinais de alerta que deve ter. E ela consegue, muitas vezes, sair mais rápido, identificar o relacionamento abusivo e sair mais rápido. Mas, ainda assim, há mulheres que vêm de uma geração que já vem há anos, muitas vezes décadas, no contexto de violência, e que, para aquela mulher, muitas vezes, ela não se vê fora daquele relacionamento, por dependência econômica, dependência emocional também. Então, são vários pontos que essa mulher precisa vencer para conseguir sair daquele ciclo de violência, né? E o apoio familiar é fundamental, porque muitas vezes a família acha que porque já conversou, já pontuou e aquela mulher deveria sair de imediato e ela não consegue, às vezes a família quer desistir. Eu não falo mais nada, não adianta, entra por um ouvido, sai pelo outro, não vou me desgastar mais com a fulana. Ela quer viver isso, ela vive, então a família acaba deixando de mão. Exato, e a família é fundamental para que essa mulher consiga ter força para sair. É preciso entender que não é um fator só que prende uma mulher a um relacionamento abusivo. E a gente ter essa sensibilidade, a gente ter esse olhar é fundamental para que a gente consiga compreender e realmente ajudar uma mulher que está nessa situação. Você falou da violência dentro de casa. Algumas mulheres com as quais a gente já teve a oportunidade de conversar na nossa carreira como profissional de reportagem, elas até demoram para entender que, em alguns momentos, ela não tem que ter relação sexual com esse marido, pois essa relação, na verdade, termina sendo um próprio estupro, né? Um abuso no momento dentro de casa. Ela disse, não, já que eu estou casada e continuo casada, eu devo ter essa relação. Mas algumas têm dificuldade de identificar que elas estavam sendo abusadas, inclusive sexualmente também, né? Sim, com certeza, porque aquela agressão física, ela é muito nítida, né? E a pessoa se reconhece naquele lugar, ainda que o sentimento de vergonha seja muito grande, que é algo que assola muito essas mulheres, e muitas vezes elas guardam para si aquela violência física que elas estão passando, mas aquelas outras violências mais sutis, que são as que a gente chama de violências silenciosas, elas dificultam muitas vezes a mulher de reconhecer, não só a questão da violência sexual, pelo fato de existir um relacionamento entre as partes, né? A violência sexual dentro do casamento, do relacionamento, mas também outras violências, como a violência patrimonial, que muitas vezes ela começa muito sutil e a mulher só vem conseguir perceber que ela está sofrendo uma violência patrimonial quando a coisa já está assim totalmente fora do seu controle e que ela já não tem mais como resolver sozinha aquela situação. Então, quem busca apoio diante de um cenário de violência ou de sinais que ainda ali estão aparecendo dentro de casa, consegue enxergar, consegue ter esse apoio psicológico, buscando o profissional ali do CDDM ou da própria Casa da Mulher Alagoana? Sim, toda certeza. O CDDM hoje ele atua com a equipe multidisciplinar. Nós temos advogadas, psicólogas e assistentes sociais que fazem um trabalho totalmente voluntário para acolher essas mulheres, prestar esse atendimento e, inclusive, fazer direcionamentos, acompanhamento de medida protetiva. Então, nós atuamos em diversas frentes, assim como, inclusive, também é um trabalho ofertado pela própria Casa da Mulher Alagoana. E ter esse suporte, ter esse acolhimento é fundamental para que essa mulher consiga realmente permanecer fora, porque muitas vezes, no momento crítico, no momento da tensão, da violência, do ato de violência propriamente dito, essa mulher, para salvar a própria vida, ela sai, né? Mas se ela não tiver esse amparo, se ela não tiver essa rede a quem ela recorrer, a chance dela acabar retornando é muito grande. É impressionante isso, né? Importante essa fala, queremos agradecer sua presença, espaço sempre aberto para esse tema, acho que a gente contribui, né, com essa discussão, Thaís, quando leva para a opinião pública. Vale ressaltar que há, inclusive, uma situação importante hoje. Quando a denúncia é feita na delegacia, já existe um espaço de acolhimento também para essas mulheres. É um avanço dentro da nossa política. Até uma próxima oportunidade, Vanessa. Obrigada, Vanessa. Até uma próxima. E vale destacar também que os casos que não entram para as estatísticas são justamente dessas mulheres que ainda não se encorajaram a denunciar. Então, as campanhas estão aí, o discurso é muito forte, a informação está muito nítida para todo mundo, está chegando ao alcance das mulheres. A gente sabe que o fator econômico pesa muito no que diz respeito. A Vanessa foi muito clara ao dizer, as mulheres quando saem da zona de violência, elas passam ali 48 horas, 72 horas, recebendo esse apoio, esse amparo, mas muitas vezes voltam para o seu ambiente de violência por uma questão econômica, pelos filhos que ficaram em casa. Então, existe ali toda
uma realidade de vida que precisa ser considerada no momento desse acolhimento. E é o que a Casa da Mulher Alagoana e o CDDM tem feito através dessa equipe multidisciplinar que atende essas mulheres que buscam esse apoio ali de emergência. Então, é importantíssimo esse trabalho que é realizado e está disponível, está ali, ó, aberto para todas as mulheres que precisarem. Vamos mudar de assunto? Vamos. Falar de política, né? Vamos lá.